Louvado seja Deus. Sabe, eu sempre falo aqui sobre o aproveitamento espiritual. Então eu fico, de certa forma, abismado de ver, por exemplo, irmãos ou irmãs que não querem aprender. É um direito que você tem de querer ou não. Só que o seu espírito exige que você tenha um nível a hora que sair daqui. Isso, o seu espírito, não é Deus e não sou eu. Agora acontece que você não se deu conta de que aquilo que você não aprendeu de uma forma mais razoável, sem dor, você vai aprender com dor. Eu não sei qual que é preferível. O João, por exemplo, prefere com dor. A escolha é toda dele. Tudo bem. Eu fico triste não, mas eu fico, sabe? Eu penso comigo assim, que pena. Poderia evitar um câncer aí, não é? Quem sabe se às vezes Deus coloca na minha boca alguma coisa que venha impulsionar você para uma percepção mais acentuada para o seu espírito. Então, desta forma, eu sei que nem todos podem tenha um nível de percepção suficientemente capaz de assimilar aquilo que eu falo. Mesmo porque eu também sou pequenininho e venho aqui porque gosto muito de vocês. E por outro lado, cumprindo a minha parte, minha missão. E eu faço questão de cumprir enquanto esse médium estiver aqui. Bom, na verdade, eu gostaria, evidentemente, que todos tivessem a altura de perceber tudo aquilo que eu transmito através desse amor que eu sinto por vocês. Porque na realidade eu não. Eu estou bem. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu praticamente faço o que quero. Nunca alguém chegou para mim e disse, não faça isso. Não. Todos me apoiam na minha vida espiritual. E eu gostaria que vocês também entrassem nesse mesmo barco. E para tanto, você precisava começar a afinar o seu instrumento, porque a orquestra precisa tocar. E se eu vou tocar em sol maior, você toca em lá menor, não vai dar certo. Alguém entende de música aqui? Não. Tá. Então veja bem, nós precisamos ser, em primeiro lugar, humildes, de saber que não sabemos nada. Como eu não sei. O que eu passo para vocês são experiências que eu tive nesta terra. E alguma experiência aqui no lado espiritual, que está um pouquinho distante de vocês, porque a sua ciência ainda é muito pequenina. Vocês sabem, daqui 300 anos, por aí, não é? Minha esperança é essa. Porque com essa transformação toda que vai existir aí, a minha esperança também é que você não esteja aqui nesta transformação. Agora, se você tiver,
que você fique neste 1/3 que vai permanecer aqui. Porque os 2/3 realmente é lamentável. E os planetas estão se posicionando nesta condição. Então, por exemplo, os desencarnes em massa, eles acontecem aqui e vão. Não tem destino. Mas são guiados para o planeta. Ele entrou dentro da esfera planetária daquele planeta, ele não consegue sair mais. Então ele vai ficar lá para encarnes e desencarnes, e encarnes e desencarnes. Ah, mas o progresso não volta. Não, não volta. Porque você vai para lá para ensinar aqueles irmãos, ajudá-los a muita coisa que você conhece dessa encarnação. Agora, eu sei que vai intensificar. A dor, ela vai aumentar. Não só por aquilo que vocês escolhem e fazem, aceleram o processo. Você acelerou o processo. Quando você coloca um bandido para te dirigir, você está acelerando o processo de dor. Porque a dor que ele vai sentir é problema dele com Deus. E evidentemente que vai. Mas a sua dor, você vai ter que... Porque você faz parte de uma coletividade que errou. O erro tem custo. Estou falando assim, em parte contábil, para vocês entenderem. O erro tem custo. Ah, mas eu sou inocente. Não, não é inocente. Você não fez nada para mudar. Você não faz nada para mudar. A mudança só, a primeira mudança, ela é assim um tanto difícil, porque eu acredito que você vai ter um período aqui, você está, qual é o ano? É 2015. Eu acho que alguma mudança mesmo está por aí, por volta de 2030, por aí. Até então, você não pode reclamar que você participou da escolha desses que aí estão. E outros que virão que também fazem parte de uma célula criada pela bandidagem, não é? Criou um sistema social que não permite que você seja amanhã alguém que vai dirigir alguma coisa aqui. Porque você não é bandido, então torna-se difícil. E cada vez mais difícil. E isso faz parte de todo sofrimento, toda dor que vai vir aí. Mais uma. Essa parte social é imensa. Bem, então as encarnações que estão vindo para cá, elas têm que obedecer o sistema de aprendizado aqui. Olha, se aqui o sofrimento chega tanto, essa dor enorme, elas estão destinadas a isso, a passar por aqui. Porque aqueles que já não têm esse tipo de dor, não precisa disso, não vai estar aqui. Só os missionários, aqueles espíritos que são missionários, que vêm aqui para ajudar. Ajudar no quê? No amor. Vem aqui, porque ele é uma outra formação espiritual, já viveu por aqui, já passou muitas vezes por aqui, tem uma vivência enorme, uma experiência enorme, tem conhecimento e tem força para isso. Estão encarnando aqui. Porque sabe, com esse processo
de caída que está tendo a Terra, estou falando a Terra, eles estão sabendo melhor do que eu como que isso vai cada vez mais descer. Tanto é verdade que, se você observar um pouquinho, você vai notar que as encarnações atuais, por mais bonito que seja o seu neném, João, ele pertence, nem todo ele, né? Mas pertence a uma evolução baixa. Não estou falando de intelecto. Pode ter um intelecto altíssimo, mas, é como eu disse, os valores de Deus é diferente. Você pode ter um analfabeto com uma evolução espiritual alta. A capacidade de ele amar o próximo é maior do que a sua. Então, gente, é por aí. E essa seleção que é natural, é por isso que eu falo sempre pro Romeu: passa logo na porta, Romeu. Ele não quer passar. Só que não vai ter jeito. Ou você se decide rapidamente, ou vai pagar o preço. Porque aqui a Terra, ela vai dar um pulo de expiação para a regeneração. É um salto enorme. Para tanto, existe aí a gente nota um processo de conservação vegetal, animal, embriões que são levados e colocados em células próprias para isso, num ambiente muito diferente desse. Para depois, quando isso passar para a regeneração, eles virem aqui e semearem tudo isso aí. A parte de zoologia, a parte de animais, eu diria que o carnívoro não vai habitar mais aqui. O réptil também não. Mas você vai ter, entre o réptil e o carnívoro, você vai ter uma escala que vai ficar por aqui. Assim como você tem, hoje você não conhece o primata, conhece? Não conhece muito pouco. Mas ele habita em outro planeta. Assim também funciona acima da sua matéria. Também funciona. A questão perispiritual, alguém perguntou isso, essa questão, ela é recondicionada de acordo com o corpo. Então, se você pegar o seu perispírito e levar, por exemplo, para um planeta onde existe a regeneração, ele pode ser reformulado para aquela encarnação. Muito embora nós saibamos que aquela encarnação vai obter um corpo muito mais aperfeiçoado do que o seu. Mas para isso, o seu perispírito tem um estágio aqui de recondicionamento. Aonde o André trabalha. Trabalha mexe com isso aí. Adaptação, né? O que nós devemos fazer, então, para que nós possamos passar ilesos por esse mundo aí, não é? Por todas essas transformações. Eu acredito muito que
o momento é o momento do desencarne. Quem conseguiu naturalmente um desencarne agora, ele não vai nem para lá nem para cá, ele vai para o campo espiritual, aonde ele vai escolher. Ele vai ver o que falta para ele aprender, o que ele precisa aprender da parte sentimental e tudo. O mundo de Deus é sentimento. A lógica é amor, sentimento. E a sua lógica é matemática. Material. 2 mais 2 são 4. Na realidade não são 4. Mas não vamos confundir. Então veja lá. Aí você pode me perguntar, como é que está o João? É uma pergunta que você pode fazer. Eu digo que está bem, está caminhando bem. Eu digo que o que falta para você vai se lembrar disso, João. Eu já não disse que vocês vão ter saudades de mim? Apesar de eu ser feio, porque o senhor tem essa cabeça branca, não é? Tem bastante cabelo. Mas cabelo encarapinhado. Faz questão disso, João? E gosto muito de ser como eu sou. Você gostaria que eu fosse um alemão? Mas não gosto. Prefiro isso aqui. Outra. Cada planeta ele tem, de acordo com a sua missão espiritual, ele é planeta de aprendizado? É. Que tipo de aprendizado? Expiatório? A Terra é um. Conheço vários. O corpo necessariamente é igual a esse? Não, não é. Mas ele é expiatório. O fato é que eu quero tirá-los daqui. Quem tiver essa graça de Deus de passar aqui por lado de cá entre 10 e 20 anos, ele é prêmio. É prêmio. Pode ter certeza. Eu não vou estar aqui, mas é prêmio. O que você acha do que eu falei? Você está pensando? Corretíssimo. E se a coisa vai apertar cada vez? Vai. Ainda vão ter inveja daquele que foi. Vai ter. Principalmente a hora que acontecer esses acidentes geográficos de grande porte, que vai acontecer. Sabe por que vai? Que é provocado pelos próprios defeitos de vocês. Vão soltar bombas e coisas aí que vai mudar o sistema. Isso é comprometedor, né? Se o Oceano Pacífico, eu já disse que tem uma rachadura nele grande, se você não mexer com ela, ela vai ficar aí 5.000 anos, tudo como está. Mas se você mexer, ela vai ter um aceleramento que vai mudar a vida aqui na Terra. Vai mudar, por exemplo, a água, ela vai faltar. E daí por diante, não é? Porque eu, pelo pouco que eu consigo enxergar, eu vejo que a primeira coisa que vai acontecer vai ser a falta de água. Existe até uma doença aqui que é genética, que
o corpo não conserva a água. Então, você vai ter ressecamento de pele, você vai ter dificuldade de visão. Enfim, gente, passa na porta e esquece tudo isso que eu falei. Passa na porta, nada que custa. Custa um sacrifíciozinho de adestrar o seu eu aí, o seu íntimo, o seu gênio, a sua formação de vida, não é? Custa pouco. Eu não vejo grande coisa nisso. Não fez, não faz mais. Passou o tempo, está incluído nos 2/3. Se tiver incluído nos 2/3, Romeu, João, São Francisco, olha, eu não gostaria de ver vocês incluídos nos 2/3, que vai desaparecer. Mas eu estava falando sobre as encarnações. Então o bebê, poxa, que lindo o bebê, é maravilhoso. Principalmente a mamãe, acha o filho lindo, não é? E ela não enxerga? Ela não enxerga? Então para ela, ele já veio como filho porque ela era um inimigo número 1 dele. E você acha que a percepção dele vai ser como? Ele não tem amor primário. Quem tem é a mãe, não é o filho. O que você acha? E vocês convivem com esses inimigos junto de vocês sem perceber. Aí quando está pequeno, está tudo bem. Mas a hora que ele tiver um pouco mais de liberdade, a liberdade que eu falo não é a liberdade de sair, a liberdade que eu falo é mental. Aí é aquele desconcerto total. Caminho de droga, vícios dos mais, enfim. Se encontrar o papai e a mamãe com Deus, bastante Deus, que possa ensinar, é uma ajuda, pode ser que ele fique gratificado com tudo isso. Mas a maioria eu vejo que não tem Deus. Primeiro que tudo aquilo que Deus manda fazer, não faz. Amá-lo em primeiro lugar, não faz. Ajudar o próximo, muito pouco. É um ou outro, no meio cristão, se você chama isso tudo aqui cristão, nesse meio cristão, não é ajudar em dinheiro. O dinheiro fica para você. Fica para você. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é muito rico, tem tudo, tem o universo. E interessante que quando você precisa de dinheiro, você não pede para Deus, você fica pedindo a Ele. Quer dinheiro, tem que pedir para Deus, que é o mais rico. Peça para Ele. Porque se Ele te der, está dado. Não tem quem tire. Deus é a sabedoria infinita. Você imagina que vocês não têm essa situação ainda, não é? Mas eu já passei por essa. Então eu vou retratar para você, tentar, né? Vê você, João, no universo, sentadinho numa cadeira, e você vai ver quantos
Você tem aqui, você está na Via Láctea, né? Andrômeda ainda é maior que Via Láctea. Você olha um pouquinho assim, a distância você vai ver os sóis 1 milhão de vezes maior que esse seu aí. Isso ele vai fornecer mais energia, vai fornecer mais luz para todo bater, não é? Energia vital, energia magnética, está com tudo. Existem centenas de sóis que não dá para dimensionar. E vocês aí ficam com essa pobreza de Deus no coração. Uma pobreza de Deus. O Deus seu é desse tamanho. Quando tem. E se tem alguma coisinha é por causa da sua teimosia. De querer acreditar. Mas no fundo, não acredito. Não pode ser. Não passa na porta. Não passou na porta, miserabilidade. É o vai e vem. Tem gente que está. A 16ª encarnação aqui na Terra. Olha, vamos contar 100 anos para cada encarnação. Faça as contas. Muita gente aqui viveu na época do Senhor Jesus aqui. Muita gente. Não consegue sair. Para sair tem que passar na porta. Não passou? Fica aqui. Aqui o que você pode encontrar? Dor, desconforto de toda sorte. Lidar com bandidos aí, até bandidos dirigentes. E se você descuidar, tem outro tipo de bandido que vai lá e rouba você. Esse é o mundo seu. Agora, existem muitos que reclamam. Acaba da vida. Oxe, olha meu vizinho. Quando chega 9 horas da noite, ele liga o rádio. Um barulhão. Você dorme depois da meia-noite. Está reclamando que o seu vizinho, 9 horas, liga o rádio. E ele liga mesmo. Liga que o rádio até treme. Você convive num mundo desse tipo. E nós precisamos melhorar isso aí. Melhorar. Porque você tem um futuro. Você precisa minimizar esse futuro. Um futuro sem dor, sem sofrimento, sem dor de cabeça. Você tem dor de cabeça? Tem! Nossa! Tem que parar com isso. Como é que eu faço para parar com a minha dor de cabeça? Fica calma. Acreditando em Deus, para que Ele possa fortalecer você e ter mais confiança nele, e o resto que é resto. O vizinho seu está com dor, está isso, está aquilo, não é de graça não. Ninguém sofre de graça. Porque tudo ao seu redor é produto das suas imperfeições. Você que provocou. Você que provoca. É difícil, eu sei. Mas é a vida que você, aqui do lado de cá, você empreitou aqui. Disse, não, eu vou para lá. Até a forma física, hein? Você escolhe aqui. Eu queria uma formação assim, 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 assim. Escolhe. Ah, tá bom. Então vamos lá no GEM. Ainda vocês não, a sua ciência não chegou aí.
Mas vão lá e enquadram dentro daquilo e tudo bem. Por que um gigante tem um filho anão? Por quê? Eu tenho facilidade para ter filho anão, sabia? Toda pessoa aqui com o corpo físico avantajado dá chance para o anão, porque o número de células para ser grande é muito grande e aquilo fica sem espaço. Então o pequenininho passa, o grande não passa. Passa o pequeno, o grande fica. A probabilidade é grande? Não é que é probabilidade. Eu não fiz ainda esse cálculo de probabilidade. Mas ela é. O grande tem vazios. Tem vazios. E nesses vazios vai o pequeno. É assim. Aí se aproveita para alguém que precisa encarnar diferenciado daqueles demais dentro do convívio familiar. Alguma pergunta? Então pronto. Normalmente o encarne é feito sempre no mesmo grupo. Quando é que existe o deslocamento de uma pessoa de um grupo para outro? A missão. Na missão. A missão é que é importante nisso. Por exemplo, se eu não consigo, dentro desse colégio espiritual de que eu pertenço, eu não consigo achar um João, não consigo achar. Mas eu acho, dentro de um convívio, de uma comunidade amiga tal, do lado tem lá um daí, seja semelhante a João. Então eu passo esse João para aqui e para lá, e ele vai nascer lá. Evidentemente que a amizade, por isso que a amizade, vocês têm que facilitar, ter amigos, começar a valorizar o seu próximo. Valorize o seu próximo. Porque aqui na Terra a vaidade toma conta. Então se eu chegar para o João e dizer assim, João, você é lindo, João, ele vai ficar satisfeito. E se eu chegar para ele e falar assim, João, você é muito feio. Então, para que eu possa ter uma amizade, eu vou procurar qualidades boas no João e ressaltá-las. Não é mentir. Ressalto as boas qualidades. Porque eu estou querendo a amizade do João. Como é que você pode ter amizade com a Irmandade se você se posiciona de uma forma antagônica àquilo que ele pensa? E tudo é afinidade. E vocês precisam muito de amizade. Às vezes alguém que você acha que não... isso não vai me ajudar em nada, isso não me interessa, que você é muito egoísta, então isso não me interessa. Não é assim. Você não sabe nada a respeito, você não enxerga, é cego. Você não sabe se amanhã quem vai dar a mão para você vai ser ele. Falou, minha irmã, puxa, estou lembrado de você. Como você está nessa situação, vem cá. Então, nós não podemos desprezar a amizade, não. Você não conhece o futuro, não conhece nada do futuro. O passado, você tem ele na sua cabeça. Você quer que eu consiga enxergar o seu passado. Desde quando você nasceu? Aí,
Ficou só seu encargo presente. Então, no presente, você tem que procurar facilitar a sua vida no presente, que é o que você está vivendo, está por sua conta. Facilite o presente, que evidentemente o seu futuro será outro. Escolha, Romeu. É questão de escolha. Parece que não, mas é. Então, daí que eu então pensei e falei, deixa eu passar esse recado. O passado e o presente endossam o futuro. Realmente, quantos irmãos não recebem graça aqui, a gente não propaga isso, né? Porque o presente dele, eu não posso, eu tenho que ajudá-lo. O presente dele é um presente sadio, com pensamentos bons, de uma forma de se conduzir aqui na Terra, uma forma digna. Como é que eu vou deixar de ajudar um irmão desse? Não posso. Então, tudo isso considera-se e você pode viver em paz, que o seu futuro é gratificante. Vocês entenderam o que eu falei? Ótimo. E você entendeu tudo que eu falei? Então nós não podemos ficar nervosos. Não. O problema do João, do José Francisco, é problema do José Francisco, não é seu. Mas o meu irmão, o seu irmão é problema dele. Não precisa ficar nervoso. Você pode torcer e ajudá-lo a não ter o problema, quando você pode ajudar. Agora, quando você não pode ajudar, tem que entregar para Deus. Não tem recurso. O canceroso, por exemplo, ele fatalmente, não tendo condição aqui na vida terrena de cura, não tem, ainda não tem. Então você não pode fazer nada. O que você faz? Entrega para Deus. E Deus liquida o assunto. Não está bem aqui, do lado de cá vai estar bom. Vocês fazem muita limitação da vida, sabe? A vida, ela não termina a hora que você morre. Aqui dera se fosse. A hora que você morresse, terminou a sua vida. Não é assim. Ela continua. E aí você vai ter que acertar. Porque você, o japonês, viveu a vida aqui. Usou um corpo. Deus te deu condição de saúde. Te deu condição de locomoção. Te deu condição de moradia. Te deu condição de poder comer, sentir sabor da comida. Vocês não pensam nisso? É Deus que deu. Como é que você vai chegar aqui e dizer, olha, eu não tive oportunidade, não me fala isso. Não me canso de explicar para irmãos que chegam aqui, achando que... Teve um hoje que chegou aqui, estou só falando a título de conhecimento. Chegou aqui e não gostou, achou que aqui é muito pobre. Me fala um bom português. Então ele virou e disse, aqui é Povoléu. Povoléu é o diminutivo. Aí eu falei, puxa, mas o que você espera? É aqui que só aqui é que pode te ajudar. Eu não tenho outro lugar para você. É aqui.
Aí ele veio aceitando que ele já estava morto aqui na Terra, né? E que quando passou aqui não acreditava que a vida continuava. Por isso ele deixou de olhar o futuro, o que ele podia fazer para alimento da alma. Ele só alimentou o corpo. Nem animal é assim. Sabia? Sabe? São milhões. Milhões. Eu sei que para vocês fica difícil entender isso. Mas, por exemplo, se você colocasse uma fisionomia perto da outra assim, você ficaria 1 dia, 10 dias contando quantos irmãos e irmãs que participam aqui conosco. Que é um colégio muito grande. E você não está aqui por acaso. Ninguém daqui está aqui por acaso. Você veio aqui, às vezes vai vir aqui para ouvir o Benedito. Você veio aqui para ouvir o Benedito. O Benedito não sabe falar, o Benedito é um preto. Logo de preto, você pode até pensar nisso. E eu queria até que você pensasse mesmo, mas é de preto. E você vai ter um choque muito grande, porque quando você passar para cá, quem vai? E você tem que começar a orar agora, para que um preto possa te pegar. Sabe, aqui nesse mundo, para nós que eu digo, dessa cor, você não vê, essa cor negra sempre foi sofrida e continua a tal ponto de existir um continente, praticamente um continente, que é onde se morre por inanição, aonde se desencarna irmãos por doenças que podem ser corrigidas com antecedência. O ebola é um. Acabei de sair de uma comunidade que estava contaminada com ebola. E deixei lá, acho que uns 600 e pouco frascos preparados. O encarnado não vê, não é? Preparados para fortalecer que quem vai colocar o ebola para fora é o organismo. Então você tem que fortalecê-lo de uma maneira convenientemente a aquele tipo de coisa. Fortalecer. E o próprio organismo vai acabar com aquilo. Então agora eu pergunto a você. Existem países aqui que sobra dinheiro, que dominam o mundo, que a qualidade de vida é 10 vezes superior a de vocês. Consequentemente, é 500 vezes superior daquele negrinho que eu acabei de entender. Então agora eu pergunto para você. Deus tem que entrar nessa parada. E vai entrar. Vocês vão ver que esse país que vocês tanto gostam de estar lá, porque lá é isso, porque lá é aquilo, é o primeiro mundo, não é? É o primeiro que vai cair. Aguarde. Tragédias enormes vêm acontecendo, né, Pai? Eles calculam
Calculo, por exemplo, para 30 anos à frente. Entendeu? Mas ó, veja, eles calculam. Olha, quando eu falo em cálculo, eu estou falando em razão. E estou falando numa lógica matemática, materialista. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Isso é muito pobre. A lógica de Deus não é raciocínio. O seu destino não está por raciocínio. Entende o que eu digo? O seu destino está pelas suas ações. Você fica velho, Romeu, e não pensou nisso? Está chegando, Romeu. O tempo está encurtando. Seu corpo está ficando para trás. Não vai dar tempo. Por isso eu acho que você precisa fazer muita vela. Muita vela. Só fazer ou acender também, pai? Mais fazer. Acender quando é acender para alguém. Para você, acender vela para você. O seu guia já conhece, já sabe. Você lembra ele? Mas eu não quero isso. Eu quero que você melhore. Entendeu como é? Já vou embora. Eu tenho uma criançada que me acompanha, sabe? É muita criança. Espíritos que vieram aqui por curta permanência. É recolhido e gostam de ficar comigo. Então eu formei uma comunidade para essas crianças. Eu não fico lá o tempo todo. Eu tenho a minha casa. Eu preciso estar na minha casa para orar. Eu preciso orar. Então eu vou orar. Então eu vou para minha casa e lá acendo meu cachimbo. Não é isso aqui, é o cachimbo. Dou uma espitada nele, que ainda estou preso ao cachimbo. E dou uma espitada nele e oro. Depois que eu passei lá pela comunidade de Cosme e Damião, que é muito grande. É uma criançada que faz gosto. E é de lá que sai o seu filho, é de lá que sai o seu, é de lá que sai todos esses pequeninos aí. E saem com a missão de vir aqui, de viver aqui, não é? E você de recebê-los bem. Tem que receber bem. Por isso, Deus, sabedor, que a sabedoria já deu a mãe, que a mãe dá a vida dela pelo filho. Então isto, eu vejo, fico vendo as coisas, essa obra fantástica de Deus, né? Até onde eu consigo enxergar, é maravilhoso, maravilhoso. Indubitavelmente é maravilhoso. Cada dia que passa, na sua contagem, porque eu não tenho dia, mas você tem dentro das 24 horas, que é uma razão. Para mim não conta isso.
Mas para você conta, João. Porque cada dia que passa é menos um, não é não? É você quem decide a sua vida. Aqui na Terra e aqui do meu lado. Muito mais do meu lado. E chegou aqui, começou. Porque eu não merecia tanto. Essa é a conversa que eu escuto. Eu acho que eu não merecia, porque eu era bom. Mas quantos irmãos chegam a falar isso? Eu falei, não me diga. É bom? Meu Deus do céu. Então Deus é injusto. Por quê? Como é que pode? Você tão bom como você é. Fica aqui. Como é que pode? Uau! Como eu gosto de vocês, gosto de você, eu gosto. Então eu digo, começa agora. Sabe toda aquela história que eu já passei para vocês? Olha lá, Deus, fé, esperança, cuidado, alegria, amor fraternal. Isso tem que começar. Bom gesto, boas amizades. Tem que sorrir mais comigo. Estou sorrindo muito pouco. Tem que sorrir mais. Sabe por quê? É uma maneira de você agradecer ao Pai, Criador, que você está feliz. Pode ser que o seu íntimo, porque às vezes os defeitos não deixam que você perceba que você é um homem feliz. Você está cumprindo a sua parte. Está sem dor. Tem o luxo de comer o que gosta. Olha, é luxo isso. Eu não gosto de ver alguém dizer assim, isso eu não como. Não faça isso. Se o Criador, você faz uma dessa, ele fala, bom, ele não come o jiló, então vamos fazer o seguinte, também não vai comer chocolate mais. Tá aí o João nunca mais comendo chocolate. Chocolate, eu tenho diabetes. A diabetes é uma doença disciplinar. É uma doença disciplinar. Então, veja como Deus. Foi um prazer estar junto de você. Para mim sempre um presente de Deus estar junto do Senhor. Não é um presente, não é um prazer. Eu sou um amigo, só isso, nada mais que isso. Não é de errado. Melhorou bem, está bem de saúde. Que bom, Gerardo. Você faz ideia de que você não teve pneumonia? Que bom. Mas não teve. Não conhece o que é pneumonia. Se algum doutor disser para você que você teve pneumonia, você não teve. Então, essas coisas, não é? Eu fico, às vezes, até meio... Porque o José receita para médico, não é? E explica. O cigano está do lado, está fácil. Explica, olha, é isso, vai aquilo, toma isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Na realidade, o menino parece que teve aí qualquer anomalia aí na vista, né? Na última terça-feira, né? Ele não pediu para mim. Eu não toco. Aí foi na luta aí, não é? E até a hora que ele pediu, aí a hora que pediu, eu falei, então é pra já. Aí dei o nome do medicamento, ele ainda errou no nome, no começo do nome.
Mas depois consegui passar para ele o começo. Ele foi, comprou o que precisava e Foi na hora. acabou. Graças a Deus. Acho que não deu 24 horas. Graças a Deus. Você tomou o remédio, não. Você passou. Então, essas coisas todas são facilidades que Deus proporciona para cada um de nós, de acordo com a fé que tem, não é? Pedir para mim sem fé, agora aquela convicção de que você pede do fundo da sua alma, essa não tem erro. Seja o que for. Quando sai do fundo da sua alma, principalmente quando você está com dor. Não é só dor física, dor emocional. Quando você está com aquela dor, aí você chega mais perto de Deus. Né? Aí você pede com fé. Aí Deus ajuda. Já reparou nisso? É a hora que pega bastante. Porque Deus não precisa muito, não precisa ficar procurando imagem de Deus, não precisa. Bastou você pensar no amor que você tem no seu coraçãozinho, Deus está junto. O Criador está junto. Ele está dentro de você. Se você harmonizar um pouquinho seus sentimentos, a lógica de Deus é sentimento, é amor. Harmonizar um pouquinho, ele se pronuncia. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.